Oi, Karina. Vamos entrar? Tô te chamando. Isso. Nossa, Oi, coisa Clotilde. boa. Tá me ouvindo, Clotilde? Vamos esperar a internet funcionar. Ela já está entrando. Oi, Dani. Olá, Daniela. Boa tarde. A Karina entrar. Oi, Clotilde. Oi, Tá me ouvindo? está pausando. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante, bonito, que nós desenvolvemos para realmente levar para as pessoas sobre o que é a biorressonância quântica. Pessoal, vamos aguardando. Oi, Mariana, que bom que você está aí de boa. Oi, Clotilde. Tu tá me ouvindo? Você não está conseguindo entrar? Eu estou ouvindo só você chamar. Eu vou sair e vou. Pode ser? Ah, já entrou, mas não está aparecendo para mim. Oiê, saudades dessa turminha do nosso curso. Por que que não está conseguindo entrar a minha internet? Que é justamente para dar certo. Ah, pera um pouquinho, deixa eu ver o que é que eu fiz aqui. Agora. Deu Oi! certo? Oi, Karina, Oi! tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, e tu? Também? Tá dando microfonia. Eu vou pôr meu fone de ouvido. Espera um pouquinho. Tá bom. Tá tudo bom? Tudo bem Eu contigo? estava preocupada. Eu falei, ué, não tá entrando. Eu já tinha conseguido entrar bem no comecinho, mas eu acho que tu não tava me vendo, não tava ouvindo, não sei se demora um Agora vai. pouquinho. Pronto. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Já sei que tem uma turminha boa nos acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu e a Karina somos muito apaixonadas e sabemos da importância que a biorressonância quântica fez na nossa vida. Então, assim como trouxe tantos benefícios para nós, individualmente e também nos tratamentos que aplicamos, né? Cada uma na sua área, nós vimos os resultados assim fantásticos, agregando cada vez mais a esse conhecimento, né, uma forma de tratar bem humana e com uma lógica profunda. Mas antes de começar a falar, vamos apresentar aqui minha amiga. Eu não te conheço, para que as pessoas Vamos saibam lá. que nós não nos conhecemos assim, né? A primeira vez que eu estou te vendo, sempre é pela fotinho do WhatsApp. Pessoalmente, né? Você é uma menina muito É. bonita, eu já vi que você é uma menina, né? Mas assim, e a Karina conhecemos assim, sem querer querendo, né? Porque o acaso não existe, como muita coisa que acontece na minha vida. E um dia ela postou algum assunto, eu não lembro o que que era, e eu fui no privado dela e perguntei, e aí nós fizemos uma amizade. Então, primeiro,
você vai se apresentar, Karina, para o pessoal que já entrou, Tá. né? Para que as pessoas te conheçam e da onde você é, a tua história de vida, como você chegou até a esse curso, né? A nossa grande mestra, já vamos avisar que nós somos as duas discípulas da doutora Elisete Kaffer, e então nós estamos aqui também semeando, ajudando ela também a semear, né? Pode falar, Karina. Então tá, vamos lá. Eu sou de Santa Catarina, tá? E a minha primeira graduação foi em administração. E logo que eu me formei, eu abri uma empresa na área de alimentação saudável, que sempre foi uma área que eu gostei muito. Depois disso, eu comecei uma segunda graduação em nutrição, né, que eu tô cursando. E fiz também formação em gastronomia funcional, tudo relacionado a essa parte de alimentação saudável, né? E aí, nesse meio tempo, eu conheci a doutora Elisete Kaffer por meio da minha mãe, né, que teve o primeiro contato com ela. Ela estava num curso do Dr. Laí Ribeiro e pediu indicação para ele de um profissional dessa área da saúde integrativa para tratar uma queixa que ela tinha. E o Dr. Laí Ribeiro indicou a doutora Elisete Kaffer. Então, desde então, toda a minha família passou a fazer tratamento com ela. A gente, né, eu era paciente dela, a gente ia para Campinas fazer o tratamento, né? E aí teve algumas coisas que me marcaram muito na questão da alimentação, né? No meu tratamento, no meu exame, quando eu fiz com ela, eu vi que a verdura crua, por exemplo, para o meu corpo, era incompatível. E aí a gente pensa, né? Mas como assim? A verdura crua é uma coisa que é saudável para todo mundo, né? Que é o que a maioria das pessoas acreditam. E a minha alimentação era basicamente isso, era salada, né, e proteína. Então, eu tinha algumas queixas, principalmente digestiva também, que eu não conseguia resolver e eu ficava naquela. Como que eu não consigo resolver isso se eu me alimento super bem, né? Eu não como glúten, não como lactose, evito, né? E aí estava relacionado a uma verdura crua, ao arroz também, que era incompatível para o meu corpo, e eu acabava consumindo muitos produtos sem glúten, né, de arroz. Então, a partir disso, eu vi que eu queria me especializar nessa área da individualidade, né, porque a gente vê que não existe alimento que seja benéfico para todo mundo, né, então a gente precisa testar tudo na individualidade de cada um. E aí eu tive a grande oportunidade de fazer essa formação com a doutora Elisete Kaffer, que foi a mesma que a Clotilde fez, né? E é isso, também fiz formação em terapia Clark, que também é uma abordagem dessa área integrativa, né? Que trabalha essa questão da limpeza de terreno biológico, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. De que turma você foi? Eu fui de outubro do ano passado. Ah, tá. Nem lembro o número dela. Então eu fiz antes que você. Eu sou de julho de 2018. Então agora eu vou contar para vocês por que nós vamos passar a história, porque tudo tem um porquê. Nós não fomos fazer o curso porque fomos fazer o curso. Nem tinha o curso, né? Quando eu fui fazer, ela estava desenvolvendo e já estava tudo pronto, mas ela ainda não tinha aberto as inscrições. A minha história é muito bonita, apesar de não ser boa. Eu tenho, em São Paulo, eu tenho meu neto Murilo, que aos 3 anos e meio, por aí, quase 4, ele sofria muito com as adenoides. E aí, então, resolveram fazer a cirurgia. Até aí tudo bem, não é nada do outro mundo. Só que o Murilo, quando foi para dar a cirurgia, deu tudo certo, mas ele voltou para casa no dia seguinte e depois de um dia já teve que ir para o hospital. Ele inchou muito, não se sabia o que tinha acontecido. Enfim, ele paralisou os 2 rins e ele ficou 50 dias na UTI por conta disso e foi muito sofrimento. Aí eu fui para São Paulo, que, gente, eu sou de Palmas, né? E então fui correndo para São Paulo. E chegando lá, vi todo aquele panorama, sem recurso para nada e sem entender o que estava acontecendo com o menino. Aí, então, eu mandei um WhatsApp, porque a doutora Elisete, eu conheci ela nos congressos da Physioquantic, que eu sou da Physioquantic, da saúde quântica, há 18 anos, desde 2002. Eu sou bem da turma, bem do início.
E depois eu vim a conhecer a doutora Elisete, que foi dar palestra num dos congressos, aí vários congressos ela palestrou. Aí eu fiz um pouco de amizade com ela, tudo, e quando eu estava lá no hospital, o que me ocorreu? Vou mandar um WhatsApp para ela. Aí mandei o WhatsApp e eu falei, doutora, o meu neto internou, ele está na UTI, tal, ele incha muito, a pressão sobe muito, paralisou os 2 rins. O que pode ser, o que a gente pode fazer? Aí ela fez, simplesmente, ela me respondeu assim, aposto todas as minhas fichas como seu neto é geneticamente contaminado por cloro. E eu respondi assim para ela, não entendi. E o que foi esse não entender? Ela depois me explicou. Na verdade, ele já tinha um problema urinário desde 1 aninho de idade. Estava com néfron, e então, tudo tratando, mas normal. Aí o que acontece? Quando ele foi fazer a cirurgia das adenoides, eles jogam cloro para esterilizar a região. Como ele já tinha um comprometimento nas vias de eliminação de toxinas, o que aconteceu? O tráfego, né, ficou congestionado, caiu nos rins e os rins não deram conta de eliminar a toxina, paralisou. E aí nisso, né, hoje já fazem 2 anos isso, ele faz diálise todas as noites, então é um caso assim, tá tratando com ela, mas é um caso que vai indo. Nós estamos fazendo tudo o que podemos. E aí, no caso, ela me escreveu um dia e falou assim, Clotilde, você quer vir fazer o curso? Um curso que eu estou lançando? Isso foi em maio. Eu falei assim, não, eu não tinha como ir. Aí, quando veio o seguinte, em julho, fim de junho, comecinho de julho, aí eu fui no segundo, por isso que eu sei que eu sou da 2ª turma. Quando você sabe que a gente passa por todo o exame, aqui está o estojo da biorressonância quântica, né? Quando ela analisou com o aurímetro, depois eu mostro para as pessoas conhecerem, ela falou assim para mim, eu não sabia que frasquinho ela tinha na mão. Aí ela fez assim para mim, olha aqui seu neto Murilo. Eu fiz assim, como assim? Ele ainda estava no hospital. Aí ela falou assim, sim, ele é intoxicado por cloro porque você é intoxicada por cloro. Menina, se tivesse um buraco no chão, eu queria me afundar. Porque eu me sentia até responsável, sem culpa nenhuma, né? Mas enfim, como assim? Sim, você passou para a sua filha passou para o seu neto. Só que as vias de eliminação dele de toxina não deram conta. Aí eu fiquei, aquele dia eu fiquei assim meio que no ar, sabe? Pensando o compromisso que nós temos, e nós não sabemos, né? Que pode gerar uma doença tão grave, um malefício tão grave que nem o dele, que é um menino, uma criança, agora ele acabou de fazer 6 anos. Então a gente fica perplexa, até que nós fazemos parte do grupo, né? Com os casos que são postados e também com a experiência dos profissionais, às vezes até familiares, né? E a resposta disso tudo é que nós temos o quê? Um terreno biológico. Então, a minha história foi apresentada, é bem essa. E agora o que eu quero concluir, para as pessoas entenderem. Quando eu fui fazer o teste, o curso, eu tinha uma queda de cabelo imensa. E aí, eu falei um dia para a doutora Elisete, meu cabelo eu uso tanta coisa. Ela falou, não adianta enquanto você não descobrir a causa. Aí eu pensei, eu vou fazer o curso, que aí eu já vou descobrir a causa, né? Aí eu juntei tudo e fui. Aí, o que acontece? Com o aurímetro, meu órgão de choque era osso, e aí ela descobriu que eu tinha um foco de interferência aqui na boca, um ponto de interferência. E ela falou, o que você tem aqui? Eu fiz assim, eu tenho 5 implantes. Ela falou, pois pode voltar no dentista. O seu problema está aí. Eu falei assim, mas o que tem que ver? Ela falou, sim, o osso é um órgão vital. O cabelo é secundário. Então, ele vai roubar nutrientes do cabelo para você não perder o osso. Aí eu fiquei espantada. Bom, eu sei que eu fui, fiz o tratamento, realmente estava trincado o implante, tinha um problema lá. Mas não foi resolvido, porque agora depois nós vamos explicar o porquê que não é resolvido quando nós não temos o dentista biológico. Uhum. Então você cai num universo que realmente ele é
totalmente diferente. Mas vamos aqui apresentar agora para os nossos, quem está nos acompanhando, o que é a biorressonância quântica? Por que que a gente trabalha com ela com tantos resultados benéficos? Fala um pouquinho. Então, a biorressonância, ela é um exame biofísico, né? Então, a gente utiliza o aurímetro para fazer essa análise do paciente. E o nosso objetivo é entender o que está sujando esse terreno biológico. O que seria o terreno biológico? É o corpo da pessoa como um todo, né? Então, a gente precisa ver o que está ocasionando esse desequilíbrio do corpo. Então, como a Clotilde comentou no caso do neto dela, o cloro é um elemento, né? Não é um metal, mas é um elemento químico que era incompatível com o neto dela e estava fazendo todo esse quadro, né, de desequilíbrio do corpo dele, ocasionando esse sintoma. Então, a gente sempre testa para analisar os metais pesados que estão em excesso no corpo da pessoa, que podem estar ocasionando esses desequilíbrios. A gente verifica se tem algum parasita no corpo, que também é bem comum e as pessoas acham que não existe mais porque ninguém mais faz exame, mas mesmo o exame de fezes a gente não consegue identificar. Não, tem que estar infestado. A gente teria que fazer esse exame de fezes, acho que seriam 21 dias seguidos para conseguir ter efetividade, né? Porque o parasita precisa estar colocando o ovo naquele dia que é coletado o exame. E ninguém vai fazer o exame tantas vezes seguidas. Então, muita gente tem essa contaminação parasitária e não sabe. E isso acaba também ocasionando vários problemas, né? Que levam a esses desequilíbrios. Então, seria os metais, né? Os parasitas. O foco dental, que foi o caso que a Clotilde falou também dela. Então, um implante que tem algum problema, um material odontológico incompatível. Tudo isso pode ser o que esteja ocasionando esse desequilíbrio no corpo e a pessoa nunca relaciona, né? Que seria um problema na boca, que estaria ocasionando um problema ósseo, uma queda de cabelo, um problema digestivo, qualquer sintoma, né? Qualquer órgão. E por fim, a parte da alimentação, né? Que também a gente identifica no exame, que é um pilar bem importante, porque é uma coisa que a gente faz diariamente. Então, se tu não sabe, como no meu caso, que tinha cortado glúten e comendo, né, alimentos sem glúten à base de arroz, eu achava que eu estava fazendo tudo certo, que eu estava arrasando, né? Mas eu estava piorando ainda, porque o arroz, para mim, é mais incompatível ainda do que o trigo. Então, a gente testa toda a alimentação, os grãos, proteínas, frutas, verduras, para ver, para a individualidade de cada um, né, o que é compatível e o que não é. Então, a base do tratamento é a gente identificar esses itens, né? Para ver o que está sujando o terreno biológico da pessoa para poder remover, né? Remover focos dentais, metais, parasitas e alimentos negativos para poder equilibrar novamente o corpo da pessoa. Deixa eu falar aqui um pouquinho. Para que as pessoas possam entender o que nós estamos falando, eu quero apresentar para vocês essa aqui é o nosso estojo, com todas essas amostras, nós temos 220 amostras, e qual é a principal função dessa pesquisa? Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, o que é um aurímetro? Um aurímetro é um instrumento da radiestesia. Eu estudei radiestesia há uns 30 anos atrás, e depois deixei de lado. Quando eu vi doutora Elisete usando novamente um aurímetro, eu vou mostrar para as pessoas conhecerem. Esse é um aurímetro, certo? Ele sempre tem que ser virado com a ponteira para o norte. A gente põe o frasquinho aqui nesse vão e vamos testando no timo da pessoa. Porque por lá ele identifica a energia da pessoa. Após a pandemia, com a pandemia, nós tivemos que mudar um pouco o curso da situação. Eu mesma montei meu consultório em casa, porque na clínica eu não vou. Então, nós estamos fazendo com testemunho da pessoa. A radiestesia, ela consegue alcançar a energia da pessoa através de uma foto, do nome completo, da data de nascimento, dos fios de cabelo, de uma amostra da urina. Então, tudo isso nós temos como testemunho.
Qual é a principal função quando nós estamos utilizando a biorressonância quântica? A primeira etapa, nós temos 3 fases no tratamento, né, Karina? Isso. A primeira fase é esta, que é a da remoção. E o que seria a remoção? É a remoção, detoxificação, de neutralização de toxinas. E aí é que a Karina acabou de explicar aonde que nós vamos buscar essa informação. Todos os tubinhos verdes que nós temos, que eles são com embalagem, a etiqueta verde, todos eles têm para testar parasitas, vermes, fungos, as tinturas, alguns produtos quânticos, que vão o quê? Possibilitar no tratamento a remoção dessas toxinas. Mas por que tem que ser 3 fases, Clotilde ou Karina? Porque se não for 3 fases, nós não chegamos a um ponto final adequado, recuperando a saúde daquela pessoa. Então, se eu estou cheia de parasitas, de vermes, de toxinas, como que eu vou poder tratar um organismo que as células estão entupidas de lixo? Eu dou um exemplo, Karina, que eu mesma que inventei, mas que eu acho que é bom, depois você me fala se você gosta. Um agricultor planta em terra suja? Não. O que faz o agricultor? Ele limpa a terra, né? Limpou, ele ara a terra para que ela precise ter o quê? Oxigênio. Uhum. Então, tá lá. Aí ele analisa a terra para ver quais são os componentes que ele precisa administrar naquele terreno para fazer toda essa reposição, né, dos minerais, principalmente, né? Ele avalia e aduba a terra, certo? O certo seria adubar orgânico, mas hoje é químico mesmo. Mas, enfim, ele aduba, que é para quando ele fizer a colheita, aquela plantação tiver boa. Não é assim? A mesma coisa é nós. Como que nós vamos... Por que não cura? Por que você não curava? Por que meu hipotireoidismo não curava e outras coisas que eu tinha? Porque não cura? Porque nós não sabemos o que está sujando o nosso terreno. E nós, quando fazemos o exame da biorressonância quântica, não adianta fazer nada. Nada, se você não retirar o lixo. Se a célula está entupida de lixo, como que eu vou empurrar alguma nutrição? Adubar aquele terreno? Não entra. Sim. Ou então é desperdiçado, porque não é nem absorvido. Por isso que limpar é importante. Pode falar. Acontece muita gente chegar e falar, eu tenho sempre deficiência de ferro ou de qualquer outro mineral ou vitamina, mas eu faço reposição e nunca melhora, né? Por que isso acontece? Porque o corpo da pessoa tá cheio de metal pesado, vamos supor. Então, esses metais, eles ficam nas nossas células, né? E impedem que a gente faça essa absorção correta de vitaminas e minerais. Então, a gente pode estar ingerindo por suplementos, pela alimentação, mas se a célula, se o receptor da célula não tiver limpo para entender que aquilo ali é um nutriente que ela precisa absorver, a gente vai continuar repondo, pode continuar comendo bem, mas acaba não conseguindo absorver todos os nutrientes que a gente precisa. Então, por isso que não adianta a gente fazer, que é como tu comentou, né, Clotilde, de jogar dinheiro fora, de fazer nessa primeira fase reposição, que a gente consegue testar as vitaminas e minerais, né? Mas não adianta a gente repor nesse momento, porque a gente precisa limpar, senão a gente vai estar repondo e não vai estar conseguindo ter uma absorção correta, né? Então, por isso a importância da primeira fase. Nós temos um tempo para isso, né? Quando a pessoa faz... A primeira etapa é a consulta e logo em seguida a gente faz o exame. Não adianta ter pressa. É isso que cada caso é um caso. Nós temos respostas assim muito rápidas quando a pessoa traz poucos sintomas. Agora, tem pessoas que vêm com processos crônicos. Ela tem várias situações em desequilíbrio no organismo. E aí vocês podem falar, mas aí não vai tratar uma doença cada vez? Não. Quando nós temos essa visão quântica de limpeza do terreno biológico, o que acontece? Você limpando o terreno de metais tóxicos, dos parasitas e principalmente da alimentação,
como disse a doutora Elisete na aula, gente, o melhor remédio é o alimento. Tirou o alimento que te inflama. O que é o alimento que inflama, que rouba a energia? Ele não é que te dá alergia, ele é incompatível. Ele é dissonante. Então, quando você... E você não tem a menor noção. Eu mesma também não posso com arroz, não posso com verduras cruas. Quando eu li lá verduras cruas, eu falei, meu Deus, mas verdura crua? Que é isso que você fala, né? Sim. Nossa, mas é alimentação saudável. Mas vamos pensar. É saudável aonde? Saudável para quem, né? A água que ela é irrigada. Gente, o lençol freático está contaminado. Aí vocês vão falar, nossa, mas que catástrofe, nós vamos comer o quê? Mas fiquem tranquilos, porque a gente consegue eliminar todo esse lixo do corpo. Nós temos, inclusive, vários produtos quânticos, né, que ajudam, e as tinturas, né, porque aí nós vamos pesquisar com que nós vamos limpar aquele terreno biológico, tudo isso estão nos tubinhos, aí nós vamos ver qual é a tintura que a pessoa precisa, ou o chazinho, ou então a parte de aromaterapia, também quais são os órgãos sensíveis da pessoa, e isso não é definitivo, gente, é uma coisa que tem que entender. Ai, meu Deus, agora tem pessoas que falam assim, mas aí eu não vou poder comer nunca mais. Quando ficarem no fim do tratamento 2 alimentos negativos, aqueles geneticamente são incompatíveis. Nós também aprendemos com a doutora Elisete que nós puxamos na nossa genética de 7 gerações para trás, que são 4.040 e poucas pessoas, ou 94. Então, imagina, nesse universo, nesse monte de informações, nós não sabemos o que nós trazemos. Nós sabemos quando comemos alguma coisa que nos faz mal, mas passa, então você não se dá conta, tem que ser assim, tipo Karina, eu como super saudável, mas tem algo errado, né? Então, quando o alimento ou estufa, ou dá gases, ou arrotos, então aquele sistema já está avisando, ele deu um sinal, esse sinal tem que ser ouvido e entendido, interpretado. Meu sistema digestivo, ele não está bom. E aí, quando a gente chega na parte dos parasitas, aí o drama é pior. Meu Deus do céu, a gente pega parasita que dá a impressão que assim, parasita só no intestino. Ela que está perguntando, qual você indica para tirar toxinas e metais pesados? Tudo é testado. Então, às vezes, para mim, o que é que deu para tirar? Deu a tintura, deu o rantiver. Então, tem nos tubinhos que a gente vai testando, qual é o produto que realmente vai eliminar o metal tóxico, e o parasita a gente já sabe que é sempre o rantiver, né, da Physioquantic. Mas, realmente, isso tudo é desenvolvido no exame. Porque, Karina, nós somos o quê? Seres únicos. A Karina não é nada parecida comigo, e ela não pode com a verdura crua, nem com arroz, e a Clotilde também não. Olha aí, duas. E a gente nem se conhece, que genética é essa, se nós não temos nada a ver uma com a outra? Mas não tem importância, são alimentos que o nosso organismo está mostrando aqui no teste que eles são incompatíveis. E também a questão dos parasitas é muito cruel e profundo quando você descobre que um parasita não está só no intestino. Ele se aloja no fígado, no pâncreas, no cérebro. Sim. E aí você fala, nossa, mas no cérebro? Sim, a gente sabe, né? Algumas pessoas até sabem. Mas e aí, como vamos remover? Quem alimenta aquele parasita? É justamente o alimento que é dissonante. Então, se eu tenho lá um parasita, eu tenho um alimento, que isso até dá para a gente testar também. Outro dia eu testei num adulto, era maçã, e aí você acha o quê? Que a maçã vai alimentar um parasita? Não, maçã, eu também achava que era impossível. Então, por isso que eu falo que é um divisor de águas, é um conhecimento maravilhoso, que alguns alimentos para cada pessoa é diferente, não é que maçã alimenta o parasita de uma pessoa, vai lá alimentar, não é isso, é tudo personalizado, individualizado, não existe ninguém nesse planeta igual a ninguém, em nenhum sentido, nem físico, nem emocional e nem mental. Então, nesse sentido, é que nós vamos primeiro pensar o quê? Remover. Limpou o terreno.
Quanto tempo demora? Quanto tempo demora, Karina? A gente tem formas de tratamento um pouco diferente até, mas em média são 90 dias que a gente faz essa primeira fase, né? Que seriam 3 meses para remover tudo. Tem pacientes que a gente consegue diminuir um pouco, fazer 60 dias, 45 e retestar o estojo, mas no geral é em torno de 3 meses para a gente poder retestar o exame, ver os alimentos que continuam negativos, né? Porque os que continuam negativos possivelmente são os alimentos que são geneticamente incompatíveis e não vai voltar a dar positivo, né? Mas como a Clotilde falou, tem alguns alimentos que podem ter dado negativo no primeiro momento e na segunda consulta voltar a dar positivo. Isso pode ser porque aquele alimento estava sendo uma fonte de metal pesado que tu estava intoxicada, né? Então, os grãos ou até o arroz, que é fonte de arsênico, se tu tá intoxicado, provavelmente esses alimentos vão dar incompatíveis contigo, porque tu já tem excesso de arsênico. A partir do momento que tu consegue fazer essa limpeza de metal pesado, talvez o teu corpo já volte a digerir bem esses grãos, né? E o arroz, enfim. E ali sobre o metal pesado que ela comentou, é importante, a gente testa, né, o que pode ser utilizado para cada pessoa para remoção de metal pesado. Tintura de coentro é uma que tem... É boa. Para bastante quelação de metal pesado. Tem o quelanthus da Physioquantic também. Escalda-pé é uma técnica que ajuda bastante por conta do sal grosso, né? Mas o principal é a gente identificar qual a fonte de contaminação, porque senão a gente vai fazer esses métodos, né, para retirar, mas vai continuar sujando. Então, o principal sempre é identificar. Então, por exemplo, chumbo. Muitas mulheres têm contaminação por chumbo por conta dos cosméticos. Então, por isso que é importante na consulta a pessoa levar o máximo de itens que a gente possa testar, porque às vezes essa contaminação de chumbo pode estar vindo de um shampoo, de uma maquiagem, o cloro, né, da água que está tomando ou da água do chuveiro. Então, tudo isso a gente consegue testar em consulta para identificar qual que está sendo, né, o causador dessa intoxicação de metais. Outro metal que é bem comum, né, Clotilde, é o alumínio, por causa das panelas de alumínio, o desodorante, o aerosol, que muita gente usa, que também tem alumínio. Então, são tudo coisas que a gente consegue sugerir já para a pessoa, trocas, né? Então, trocar a panela por uma de cerâmica, o desodorante a gente tem várias opções mais saudáveis que não tem alumínio. Então, tudo isso para cada paciente a gente vê o metal que está intoxicando e dar esse direcionamento das trocas para a gente poder limpar remover o corpo da pessoa. Então, aí no meu caso, como eu era intoxicada por cloro, aqui na minha casa foi uma arte. Aí eu tive que comprar um filtro da Purifique, que ele filtra o cloro, pôr no chuveiro, porque eu falava assim, mas a água passa rápido. Aí a doutora Elisete fez assim, mas você inala. Aí eu olho para a minha piscina e falo assim, meu Deus, e agora? Aí ela falou assim, tem que pôr ozônio. Eu falei, ai meu Deus. Aí investimento, meu marido olhou para mim e falou assim, você é a que mais gosta de entrar na piscina, você não vai entrar? Vai ter que pôr. E realmente eu tive que pôr ozônio. Então, os metais, a moça que perguntou, o exame de metal pesado é feito aqui mesmo? Ele é feito tanto aqui em Palmas comigo, eu faço via online, né, e via foto da pessoa, ou amostra de urina, ou o fio do cabelo, mas pela foto dá super certo. E não é exame de laboratório, não. Aqui é tudo feito pela radiestesia, né, que é um processo que os egípcios já usavam, e, enfim, retornou, porque o que é comprovado cientificamente, que a energia da pessoa, nós somos energia materializada, mas nosso campo vibracional, ele emana essa energia. Mas uma foto, muita gente fala assim, eu não vou fazer pela foto, mas pela foto, eu tenho tratado desde a pandemia, e o que é bacana, que deu essa possibilidade, até abertura, de tratar pessoas de fora. Eu consegui, tem uma na Austrália, tem outra na Itália, outra na Espanha, e algumas aqui pelo Brasil. Quer dizer, a gente consegue tratar à distância, coisa que antes eu só tratava no meu consultório. Então, é muito bacana essa proximidade, né? Porque que nem nós duas estamos se olhando, nós estamos vendo quem está, mas nós sabemos que nós estamos com mais outras pessoas. Então, forma um campo vibracional energético legal,
e até que nos possibilita a também fazer uma comunicação bem alinhada e que as pessoas possam ir entendendo, porque é novo. Tudo que é novo, as pessoas têm receio, mas que eu nunca vi falar em radiestesia. Uma moça falou para mim, que varinha é essa? Que parece que adivinha. Eu dei risada. Eu falei, não, ela não adivinha, ela mede frequência. Outro dia também tive que fazer uma gravação para a mãe de uma cliente que eu atendo, porque ela dizia que isso era charlatanismo. E aí ela falou, Clotilde, você pode gravar? A moça tinha ferritina lá nos altos e foi diminuindo, né, com o tratamento. Ela falava assim, mãe, eu não sei o que é, mas olha, a ferritina não baixava de jeito nenhum e agora está baixando. Bom, pois eu fiz esse áudio, eu respeitei a pessoa, ela não tem a informação, ela nem é obrigada a ter, ela tem o desconhecimento. Então eu gentilmente fui falando, tal. Aí quando ela viu o resultado do exame, ela falou, não, então tá bom, continua tratando. Mas essas possibilidades que nós temos hoje, né, são maravilhosas, nos permite a ter um conhecimento melhor do nosso organismo. E voltando novamente à toxicidade, nós mulheres, gente, nós somos perdidas, porque, meu Deus, você está usando um creme. Aí eu aprendi que todos os cremes brancos que a gente passa, vou hidratar minha pele, né, eles têm cloro. Aí, se você usa um produto que é perfumado, tem que ter chumbo para fixar o perfume. A tinta do cabelo tem chumbo. O batom, os cosméticos, então, assim, quando a gente testa mesmo, quando eu estava presencial, eu testei muitos cosméticos. Não são todos que são incompatíveis, entendam bem, senão as mulheres vão falar, nossa, então agora não vou usar mais nada, não posso usar mais nada. Gente, até metal, brinco, anel, a pessoa, quando ela é incompatível, tem que deixar de usar por um tempo, sob nossa orientação, porque quando fizermos eu sempre costumei alinhar assim a cada 45 dias, sabe? Para não deixar tanto tempo e assim tá mais próximo do desenvolvimento do tratamento da pessoa, né? Uhum. Então, quando a gente faz essa pesquisa e vê essa questão dos produtos de higiene pessoal, da nossa higiene da casa, dos produtos de limpeza, aí você vai falar, não, então eu não vou viver nesse planeta, eu vou passar para outro. Mas nós estamos aqui. Mas é isso que a doutora Elisete sempre diz, não é para viver numa bolha que a gente sempre vai se contaminar, a gente não consegue ficar nessa bolha e não ter contaminação por esses metais, mas é aprender a testar os mais compatíveis. Então, de tantos cosméticos, a gente testar o que é melhor para cada pessoa, higiene pessoal, produtos de limpeza, tudo isso a gente consegue achar produtos que sejam compatíveis com a pessoa, né? Então, por isso a importância de testar. E também de saber essas estratégias de desintoxicação, porque, querendo ou não, a gente acaba tendo essa contaminação inevitavelmente, né? Então, aprender essas formas que o nosso corpo consegue liberar essas toxinas, né? A partir dos fitoterápicos, da aromaterapia, das tinturas, isso tudo é importante, até porque a gente vai sempre estar se contaminando um pouco. Então, a gente já vai minimizando essa sobrecarga de toxinas, né? Esse é o principal ponto de tudo. Limpar o terreno, mas como ela disse, nós não vamos limpar assim, a gente limpa e suja. E aqui é que está a grande questão. Doutora Elisete desenvolveu um produto que ele chama, está até aqui, ó, o BioQuantic, esse aqui. Ele, gente, nós vivemos, nosso mundo agora é o que é? É isso aqui. É o celular, é o computador. Então, a radiação, os efeitos eletromagnéticos que nós vivemos, desde que vamos dormir até levantar, enfim, tudo isso é uma carga muito forte para o nosso organismo. Ele não está preparado para isso. Porém, com o BioQuantic, cada paciente que eu vou atender, eu uso o BioQuantic. Porque nós vamos falar para quem está ouvindo que até para que nós possamos fazer um atendimento, nós temos que estar em estabilidade quântica. Se eu não estiver bem, não dormir bem, aconteceu algum imprevisto na minha vida que eu percebo que eu desequilibrei, é melhor você não fazer exame nenhum. Aquele dia você dá licença, mas hoje não posso. É decente, é honesto com o seu cliente,
porque nós somos seres humanos, né? Então nós estamos nesse universo para as coisas que possam acontecer, mas a gente sempre tem que usar o Bioquantic. Outra coisa que a gente pode falar, que também está aqui na minha frente, não estava na minha programação, mas agora vai, como nós podemos eliminar essa radiação toda. Então, que nem se eu atendo a pessoa através da foto que fica no meu celular, eu tenho um adesivinho, é esse aqui. Ele é um bloqueio, ele faz um bloqueio de toda a radiação. Então, não faz interferência no meu teste com a pessoa. E no meu computador, eu coloco uma pedra de ametista. Ah, tu também tem? Também a maior que a minha, olha lá. Eu preciso comprar uma maior. Esse aqui é excelente para todo mundo, né? Porque todo mundo vive no computador, trabalhando diariamente, celular, então ter essa pedrinha em cima do computador já minimiza essa contaminação, né, da poluição eletromagnética. Isso é muito importante. O escaldapé, como você falou, que a pessoa queria saber como elimina, né? Então, o escaldapés, gente, é a coisa mais simples e antiga desse universo. Porém, doutora Elisete, ela é a nossa mestra, vocês vão ouvir falar dela o tempo todo, porque nós somos assim, reverenciamos ela. Não sei se ela vai ver nossa live, mas eu tive a ousadia de fazer essa live, porque nós somos em muitos lá no grupo, e nós precisamos disseminar essas informações que ainda não chegaram a todas as pessoas, não são todas as pessoas que vão entender, porque não são todas as pessoas que aceitam, as pessoas que estão acostumadas assim, com outros tratamentos, a gente respeita. E outra coisa, você pode estar tomando o remédio que for, que nós também limpamos a parte química que a droga faz no nosso organismo. Até esquecemos de falar, né? Não somos contra a alopatia de jeito nenhum, ela é essencial na nossa vida, só que para que nós desintoxiquemos nosso organismo e fiquemos com mais saúde, esses tratamentos integrativos, a palavra é integrar. Para quê? Para que a pessoa adquira realmente a saúde. Porque, gente, eu trato da minha saúde para ser o quê? Uma longevidade saudável. Eu já estou na porta dos 70 anos. Agora, se você me perguntar quando eu tinha a tua idade, ou menos, 20, 30, eu era um horror de doente. Eu só estou aqui porque eu fui muito doente, então eu tinha que buscar, eu tinha que sair daquele emaranhado. Então, essas informações nós precisamos passar para as pessoas. O escaldapé, eu prescrevo para todos os meus clientes. Lavagem cerebral. Tem que fazer. Clotilde, a coisa mais simples, pega um punhado de sal grosso, água quentinha, põe teus pés apenas 20 minutos, não pode passar disso, porque se ficar, tem pessoas que às vezes acham que tá bom e quer ficar mais, mas tem um agravante de desestabilizar as toxinas e elas se instalarem em algum órgão. Então, é 20 minutos e acabou. Então, o sol na palma das mãos, as pessoas não lembram e eu reforço o tempo todo. 10 minutos, gente, põe lá a palma das mãos, vocês ganham 20 mil de vitamina D de graça, não paga nada. E não adianta ficar só suplementando. Minha vitamina D tá ótima. Mas ela cai. Ela cai porque ela só vai fixar se você realmente tomar sol. Eu moro em Palmas, aqui é um calor terrível, ninguém vai pro sol. Então eu fico aqui no meu quintal, depois do almoço, sento numa cadeirinha que aqui tem um coqueiro, faz uma sombra, eu fico só com a palma das mãos, gente. É a coisa mais simples, meu relógio marca, 10 minutos, acabou. Então, isso eu recebo... A poluição também, né? A poluição eletromagnética também é minimizada quando a gente consegue deixar a palma das mãos exposta ali, então já minimiza esse acúmulo, né, que a gente tem de internet, Wi-Fi e tudo mais. E fora a imunidade, né? Nessa pandemia que nós estamos, só se salva. Outro dia a doutora Rosângela até deu uma aula para nós dizendo assim, que os que morreram, fizeram uma análise, eles tinham a vitamina D abaixo de 30, menos de 30, 25, 24. Quem estava acima, que o ideal é 60, 70, até 80, né? Esses não morreram. Eles desenvolveram, né?
os sintomas, tudo, mas ninguém morreu. Então, já foi feita essa pesquisa. Então, nós temos que ter vitamina D. Não adianta só suplementar, vou tomar injetável que sobe logo. Mas vai perder também, porque não está recebendo, né? Agora, uma outra coisa que eu queria entrar em... Porque o tempo passa muito rápido, deixa eu ver. Ave Maria, já só faltou 15 minutos. Vamos falar da boca, gente. A Karina vai falar e eu trouxe o quê? O mapa. Você tem esse mapa, Karina? Não, não tenho. Legal. Esse mapa, quando eu estudei acupuntura, eu até esqueci de falar que eu sou acupunturista, a gente estuda, mas agora reforçou tanto depois do curso da doutora Elisete, porque nós sabemos que cada dente tem um número. E essas faixinhas aqui são as doenças, os órgãos que, quando nós temos apenas que seja uma cárie, qual é o órgão que está debilitado? Nós não temos problemas bucais só por causa da boca. Porque eles têm uma ligação neurológica com os órgãos. Então, quando você, vamos supor, está com o dente aqui do siso, né? Então a gente sabe que é o coração e o intestino delgado. Aqueles dois órgãos estão fragilizados. E isso veio a calhar porque a doutora Elisete pede as panorâmicas, né? E como o meu caso era a boca, aí eu investi muito nesse conhecimento de saber como que a boca... Eu tive muitos problemas com a boca. E como que é tanta interferência, principalmente com os metais tóxicos, né? As ligas metálicas, e que não é qualquer dentista que pode tratar o teu paciente. Então, que nem eu, aqui ainda tenho uma dentista biológica, né, integrativa, mas tem locais, a maioria das pessoas não tem, até os profissionais, então nós temos que mandar para São Paulo, que são os dentistas, né, que fizeram o Celso e o Rodrigo, né, e tem outros lá também, o Avelar, que fizeram o curso com ela, e a gente acaba, na Eminência tem aquela também de Pindamonhangaba, a Camila, ela me ajuda muito, eu mando às vezes as panorâmicas e ela analisa, e enfim, ela vê a leitura pelo dente, como disse o doutor Laís Ribeiro. Quem vai tratar a saúde lá no futuro não é o médico, é o dentista, porque a história da tua vida está toda na boca. Então, Catarina, a gente tem agora um dentista aqui em Santa Catarina que também fez a formação com a doutora Elisete, que é o doutor André Pereira, então é um dentista biológico que já consegue ter essa visão que a gente precisa, né, integrada da boca com todo o corpo. E uma coisa muito comum de acontecer são as amálgamas, né, Clotilde? Muita gente tem amálgama dentária e a composição dela tem mercúrio, tem chumbo, mas principalmente o mercúrio. E aí, quando a gente testa aqui no exame de biorressonância, sempre dá essa intoxicação por mercúrio e a gente não vai conseguir resolver se não fizer essa troca, né, pela resina. Então, é importante sempre fazer essa troca das amálgamas dentárias para parar de sujar, né? E além das amálgamas, tem, como a Clotilde falou do caso dos implantes dela, então tem caso de implante, de canal, qualquer problema na boca que vai estar nesse meridiano, né? Como a medicina tradicional chinesa já estuda o corpo dessa forma de meridianos, então se tu tem um problema em um dente e ele faz uma vasoconstrição nesse meridiano, pode afetar o teu rim, que é relacionado a esse dente, como tu mostrou nesse mapa, né? E aí a pessoa nunca vai relacionar que o problema nos rins está relacionado a esse canal, esse implante que está com um problema, né? Então, nessa primeira fase, a gente sempre analisa a questão odontológica. A gente tem um testador que nos mostra se tem algum foco de contaminação na boca. E quando apresenta esse foco de contaminação, a gente sempre indica de procurar um dentista biológico para ele sim poder fazer essa análise detalhada com a panorâmica, com todo o conhecimento dele, para ver onde que está o problema e conseguir resolver, né? Então a gente não consegue tratar nenhum paciente de forma completa se ainda tiver algum problema na boca. Então por isso a importância que a Clotilde comentou ali dos dentistas, né? Que muitas vezes as pessoas não vê relação, mas está totalmente relacionado. Por isso que é bem importante essa questão da equipe multidisciplinar, né? Que a gente estava comentando antes. Então, por isso, gente, que nós estamos aqui, nós duas. Por que que nós chegamos a... Eu convidei ela por quê?
cada um tem que estar na sua especialização. Nós fizemos muitos cursos, mas tem algumas coisas que você se identifica mais, e eu sou ótima em tratamentos quânticos. Isso eu tiro de letra, são muitos anos de jornada, então eu resolvo isso facilmente. Agora, aonde eu me barrei? Quando dá alimento negativo para aquela pessoa, tem pessoas que são muitos os alimentos que tem que tirar naquele período de 40, 45 dias ou até mais. Aí teve pessoas que chegaram para mim e falaram assim, Clotilde, eu vou comer o quê? Gente, olha, vamos pensar. Se nós tirarmos o leite, que é o meu caso, tira o glúten, as farinhas, tira o arroz, tira o tomate, as verduras cruas, fermento, aí você vai ver a base da sua alimentação é aquela. E aí você fala, e agora eu vou comer o quê? E eu falava assim, olha, você tem que cortar. Até que um dia, escutando também a doutora Elisete falar, não adianta, cada um tem que ser a sua especialização. Você vai mandar a pessoa que está com problema na boca, tem que ir para o dentista. E não é qualquer dentista, tem que ser o dentista biológico. Se não tiver na sua região, não deixa ir em qualquer dentista, porque pode agravar. Então, aí até que eu encontrei aqui uma. Pronto, então já está liberado. Mas nutricionista, com a visão quântica, como a Karina tem, eu não tenho nenhuma nutricionista aqui formada no curso da doutora Elisete e muito menos quântica. Então, como que eu podia mandar para qualquer nutricionista que não tem esse entendimento, não tem esse curso? Então, eu estava muito, assim, meio que isolada nessa área. Aí, quando eu comecei a conversar com a Karina, que foi sobre os testadores, né, que eu falava, mas Karina, deu que a mulher não pode comer nenhuma raiz. Não, Clotilde, vamos fazer assim. Aí eu fiz algumas amostrinhas, né, que ela me ensinou a fazer. Aí até que chegamos nesse ponto. Vamos fazer assim, quando você não souber como dar uma orientação na nutrição, você manda para mim. Aí eu falei assim, pois esse é o caminho. Então, não são todas as pessoas, não pensem vocês que falam, agora tem que ir em tudo que é especialista. Não. Quantas pessoas eu já te mandei? Acho que 3, né? Sim. Pouco. Então, eu consigo administrar, mas lógico, eu não sei fazer da receita, eu não sei fazer, não é minha especialidade e também não vou estudar sobre isso porque tem quem faça bem feito. Então eu prefiro ficar na minha área. É que essa questão da alimentação, a gente, né, as pessoas que me passou, a gente faz vê os alimentos que ela pode e passa receitas para abrir a cabeça dela, né? Eu não passo um plano alimentar porque eu não sou formada ainda, mas eu ajudo com essa minha experiência do restaurante que eu tive por 6 anos, com a experiência da gastronomia funcional. Eu tenho muitas receitas que eu consigo adaptar. Então, a gente pega uma receita de pizza que todo mundo gosta e consegue adaptar para fazer ela sem o trigo, que está adicionante para aquela pessoa. Fazer um estrogonofe sem leite, fazer um hambúrguer sem leite, sem glúten. Então, a gente consegue ver os alimentos que são compatíveis, né? E elaborar receitas para a pessoa conseguir no dia a dia dela ter mais opções, né? Para não ficar tão restrito. Porque aí, a pessoa fica meio assim, ah, meu Deus, está acostumada a comer, de repente corta. E é aquilo, essas restrições alimentares, né? Elas não são eternas, alguns alimentos voltam a ser ingeridos, mas quando ficarem 2, se forem 2, é aqueles que sempre insistem em ficar, é aqueles 2 que se você comer, você vai adoecer. Sim. Uma outra coisa antes que termine, que falta só 5 minutinhos, eu queria deixar assim também, para quem tiver alguém, ou se tiver alguma gestante, a importância, gente, a importância da gestante fazer esse tratamento. Porque imagine que tudo que ela come, tudo que tem naquele organismo, tudo que ela ingere, que ela usa, vai ser passado para o bebê. E nós fazemos a biorressonância tanto na mãe quanto o bebê dentro da barriga. Eu já fiz algumas vezes e é lindo, porque a mãe que vomita muito, ou que vomita, o que ela está vomitando? É alimento dissonante do que o bebê não pode comer e o que ela também não pode comer. Então essa pesquisa é maravilhosa, porque assim que você tira o alimento dissonante da mãe e dissonante do bebê, gente, nós vamos fazendo baixo ventre, tá?
abaixo do umbigo. Então, a gente faz com o aurímetro da mesma forma, pode vir pela foto também, mas eu quando fiz, eu fiz ainda ao vivo, a cores lá com a pessoa, mas dá certinho. Então, você tirou o alimento que é dissonante do bebê, aí vocês vão falar, mas o bebê nem nasceu, mas ele já existe, ele já tem o campo vibracional energético, ele já transmite tudo que ele já captou como informação. Então, é isso que eu acho lindo demais. É uma faixa de pessoas, assim, eu gostaria muito de atingir. Ainda não cheguei nesse meu propósito. Mas eu, quando vejo uma gestante, eu falo, meu Deus, quanta coisa que poderia eliminar para não passar, principalmente os metais tóxicos. Outra coisa que a gente, antes de terminar, o quanto eles bloqueiam receptores hormonais. Muitas pessoas aparecem com processos hormonais, com desequilíbrios hormonais, e os metais tóxicos, eles fazem um bloqueio no receptor hormonal. Então, se o receptor está bloqueado, não vai ser liberado o hormônio suficiente, e aí a pessoa começa a comprometer várias áreas da saúde, e nem imagina, vamos supor, o sono, insônia. Ah, eu tomo um remédio e tal, mas não está adiantando. Eu tomo melatonina, não está adiantando. Pode apostar, o receptor hormonal dela está bloqueado. Isso a gente tem um teste hormonal que dá para fazer, né? Então, quando a pessoa faz, a gente sabe exatamente, são 7 hormônios que a gente pesquisa, e aí nós vamos sabendo qual é o receptor que realmente está bloqueado. Aí pela quântica, né, pela saúde quântica, nós temos vários, né, Pinecept, junto a Pinecept, que abre o receptor hormonal, e o Nutrissono, e aí a pessoa vai dormir. Por isso que eu pego muitas pessoas tomando melatonina e não acontece. A melatonina está dando o hormônio, mas eu não estou produzindo o meu hormônio. E quando você desbloqueia o receptor hormonal, que você elimina os metais pesados, aí sim você tem a capacidade de liberar o seu próprio hormônio. E outra coisa que ajuda muito nisso é o escalda-pés, que muitas pessoas acham que é só para relaxar. Não, gente, ele também vai eliminando metais tóxicos, né? Aqui nós estamos quase fechando, Karina. Nossa, 1 hora nós falamos. Boa, né? Alguma coisa que você queira acrescentar, não, Karina? Só para fechar ali, a questão, quando você comentou da gestante, né? Só para deixar claro quem pode fazer o exame, né? Todo mundo pode fazer o exame, desde bebê, criança, né? Adolescente, adulto, idosos e a gestante, né? Que aí a gente já faz esse teste da gestante e do feto. Então, todo mundo pode fazer o exame, porque a gente não trata nenhuma doença específica, né? A gente trata o paciente como um todo, como a gente explicou para vocês, para entender o que está sujando o corpo da pessoa, que está causando esse desequilíbrio, para as patologias, para os sintomas da pessoa desaparecerem. Então, pode ser respiratório, digestivo, emocional, enfim, qualquer sintoma, né? A gente consegue atuar dessa forma, tratando a pessoa como um todo. Então, acho que seria isso. E tá acabando aí, falta um minutinho. Queria agradecer. Já estou mandando parabéns para você, Karina. Obrigada. Aqui vão ver a Terezinha. Obrigada. Feliz Natal para todos, né? E foi um prazer, foi muito bom falar dessas coisas que a gente ama. A gente passa com amor mesmo, com pura verdade, com muita vontade que as pessoas fiquem saudáveis, sejam saudáveis, mesmo que esteja tanta conturbação nesse universo, mas você consegue se manter em equilíbrio, você consegue ter um estado de humor, um organismo funcionando, né? Porque tudo depende de tudo, nada é separado, todos os sistemas são interligados, todas as nossas funções. E o que mais a gente deseja é que todos possamos ter saúde. Ainda nós estamos caminhando, é mais novo essa forma de tratar, mas é assim para mim é minha paixão, foi meu divisor de águas realmente, e eu vou para frente com a doutora Elisete, porque ela realmente é demais, ela é uma criatura assim que ajuda muito a gente e sempre está torcendo para que nós também façamos bem feitinho, né? Então tá bom, Karina? Obrigada, Clotilde, pelo convite. Espero que tenham gostado, pessoal.
Tá bom, minha linda. Obrigada. Ainda não fechou, mas vai fechar. Em vez de deixar a gente, obrigada por tudo e para todos ótimas festas e que 2021 seja muito abençoado, com pandemia, sem pandemia, mas olha, gente, se não fosse a pandemia, com certeza eu e Karina não estaríamos aqui. Eu já fiz tantas lives que eu falo assim, gente, a Clotilde saiu da toca. Eu sou boa para conversar com o cliente, mas assim, a gente sabe que tem um monte de gente, né? Dá palestra, eu dei algumas palestras, mas assim, desse jeito não. Eu falei assim, não, é a primeira vez a gente treme um pouco, depois um pouquinho, né? depois fica assim fácil. Importante que nossa mensagem tenha caído em terra apropriada, como diz o Germe, só procria em terra apropriada. Então, que essas informações tenha caído em terra apropriada, que as pessoas tenham podido aproveitar. E, gente, o que vocês não quiserem, assim, perguntar mais, pode entrar lá no meu Instagram, o da Karina, nem sei qual é, mas enfim, entra no meu, que qualquer pergunta eu mando para ela. E também vou deixar aqui meu celular, para qualquer pessoa que quiser, depois você fala o teu. O meu prefixo é 63 999 87 10 22. Qualquer coisa, o WhatsApp. E o teu, Karina? Eu mandei o meu Instagram ali. Aí, se o pessoal tiver dúvida, também pode me mandar ali no direct que a gente vai conversando. Mas você é mais esperta que eu, tá vendo? Eu não sei mandar nada por aqui. Eu ainda na tecnologia, eu tô ficando expert, mas no meu limite. Tá bom? Tá bom. Beijo, Obrigadão, linda. Fica com Deus. E obrigado por tudo, Obrigada. tá? Tchau. Tchau, tchau.